Meus queridos irmãos, eu quero aproveitar bem esse texto que nós vamos ler, a exposição da palavra de Deus. Eu quero convidá-los, a gentileza, você que está com a sua Bíblia, abra comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Por meio desta palavra infalível, fiel, poderosa, verdadeira, o Espírito de Deus há de falar aos nossos corações. Essa palavra é digna de toda aceitação, embora escrita por homens, mas homens inspirados pelo Espírito de Deus. Não é nada de mente, coração e pensamento humano. É o Espírito de Deus que conduziu na inspiração esses autores bíblicos para escrever as verdades eternas que Deus queria falar à humanidade. E para mim é uma honra poder falar à noiva do Cordeiro, a igreja de Jesus. Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, mas sobre esta pedra, se referindo a ele, a pedra angular, a pedra de esquina, Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pronome possessivo, minha. A igreja é minha, a igreja é de Jesus. Você é dele, porque foi ele que te comprou no Calvário. E por isso, aqui estamos para dar a ele toda a glória e todo o louvor que é devido. Meus queridos, o texto sagrado está escrito, 1 dos Reis, capítulo 19, versículo de número 8 e versículo 9. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Meus queridos irmãos, esse texto, pastor Gesiel, ardeu em meu coração, e enquanto eu preparava, orava, pedindo a Deus para que me desse uma palavra para refletir com a igreja, o Espírito Santo fez arder esse texto em meu coração. Procurava outros textos, mas o Espírito Santo falava profundamente ao meu coração por meio desta palavra. Se esta é a vontade dele, com certeza ele há de falar ao coração da igreja nesta noite. Meus queridos, o texto em que nós mencionamos a narrativa bíblica, nós bem sabemos que nesta ocasião, Israel estava vivendo um período muito difícil, muito conturbado no aspecto espiritual. Uma grande crise espiritual se estabelece em Israel. Motivo da crise espiritual é por conta dos seus constantes pecados contra o Senhor. Diz o texto sagrado que Israel voltou as costas a Deus e começou a trilhar pelos caminhos da idolatria. E isto fez com que a ira do nosso Deus se acendesse contra o seu próprio povo. Porque se tem um pecado que faz com que Deus se ire, é o pecado da idolatria. É por isso que ele se revela, se apresenta a Israel, a sua nação, e diz: não terás outro Deus além de mim, porque eu sou o vosso Deus. Israel, quando trilha por este caminho, uma crise espiritual se estabelece. E aí o texto diz que nesta ocasião, quem reinava em Israel era Acabe. Acabe, segundo a Bíblia,
foi um dos piores reis da nação de Israel. E quando a situação se agrava ainda mais, o profeta Elias é levantado por Deus dentro de um sistema corrupto, pecaminoso, dentro de uma situação preocupante. Deus levanta o profeta Elias, ele vai até Acabe e diz: segundo a minha palavra, nem chuva e nem orvalho haverá sobre a terra. O que nós sabemos do profeta Elias antes do Carmelo é que ele é morador de Tisbe, é um tisbita. E outra referência que temos acerca do profeta é que ele se vestia com uma vestimenta tecida a partir de pelo de camelo. Um dia disseram para o rei, disse: olha, vá em busca dos deuses de Baal e consulta-os sobre mim, se morrerei ou viverei. E indo esses homens, diz a Bíblia que eles encontram com Elias. Elias diz a esses mensageiros: retornem, diga ao rei, porventura não há Deus aqui em Israel, para que ele possa consultar? Porque ele procura os deuses? E tem mais, diga ao rei que deste leito ele não se levantará, pois certamente morrerá. E o rei pergunta: quem é este homem? E disseram: não sabemos quem é, não sabemos o seu nome, não o conhecemos. E o rei pergunta: como ele se veste? Ele se veste de uma roupa que é tecida de pelo de camelo, e ele também usa um cinto de couro. O rei disse: já sei, é o profeta Elias. Meus queridos, até o Carmelo, o que sabemos é isto: ele chega diante de Acabe e pronuncia esta ordem dizendo: não haverá chuva e nem orvalho. Quando ele profetiza, ele diz isto a Acabe, Deus então decide esconder o profeta. Deus disse: Elias, levanta-te, vá ao ribeiro de Querite e fique ali, pois eu vou ordenar os corvos que levem a você pão e carne para que você sustente. Ele vá em obediência à ordem de Deus, fica no Querite. Por conta da ausência da chuva, o ribeiro secou-se. Deus aparece novamente ao profeta e diz: levanta-te e vai a Sarepta, porque ela tem uma mulher viúva, e eu já alinhei com ela, está tudo certo, ela vai cuidar de você. Escute, tem uns negócios que Deus faz, e muitas vezes nós não compreendemos a dinâmica daquilo que Deus está fazendo, mas no final dá certo, porque Deus está no comando de todas as coisas, Ele está no controle de tudo, Ele sabe de todas as coisas. E quando ele chega em Sarepta, encontra a mulher, a viúva está pegando gavetos, vai preparar o fogo, e o que ela tinha em casa era o resto, como diz o texto, de azeite na botija e um pouquinho de farinha na sua panela. E quando o profeta encontra esta mulher, ele diz: busque para mim um pouco de água para que eu beba. E indo a buscar, o profeta disse: traga também um pedaço de pão para que eu coma. E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Para dizer que não tem nada, apenas me resta um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. Vou preparar, eu e o meu filho vamos comer e depois morreremos por conta da fome. Diz a Bíblia que Deus então fecha o céu, a chuva não cai, o campo não produz, a terra está seca e a situação agrava ainda mais. Se uma crise espiritual estabeleceu, agora uma outra crise, a economia, a agricultura, o campo não produz e uma grande fome toma conta da cidade, do estado e da nação. Quando Jesus, irmãos, Ele quer fazer, Ele faz, e tudo que Ele faz para a glória do nome dEle. Sabe o que acontece? Deus aparece a Elias e disse: agora desce e vá ao encontro de Acabe,
Mas tem um detalhe muito interessante, eu quero prender a sua atenção. A fome era tão grande que Acabe chama Obadias. Obadias era um homem de Deus, ele temia o Senhor. Embora servia no palácio, mas ele era temente ao Senhor. Diz a Bíblia que quando Jezabel ordena a morte dos profetas de Deus, Obadias pegou 100 profetas, dividiu em 50 e 50 e escondeu esses profetas numa caverna para que não fosse morto a mando de Jezabel. E todos os dias este homem Obadias fazia chegar pão e água para os profetas de Deus. Ele chama Obadias e diz: ó Obadias, nós precisamos buscar água. De qualquer modo, precisamos encontrar água nessa terra seca. De que forma, não sei, mas precisamos de água. Você vai por esse caminho e eu vou por outro caminho. E a ideia desse homem, do rei de Acabe, era buscar água para sustentar os seus jumentos e os cavalos. Ele estava mais preocupado com os animais, com o jumento e com os cavalos, do que os seus súditos, com que os moradores, com as crianças, mulheres e os homens. E indo Obadias para um lado, quem Obadias encontra? O profeta Elias. Quando Obadias encontra Elias, ele reconhece que é o profeta e diz: és tu? Sou eu. E Elias disse: vá a Acabe e diga a ele que eu quero falar com ele e que ele precisa vir aqui. Obadias disse: mas se eu assim o fizer, certamente morrerei, porque todo o Israel te procura e ninguém te acha. Não acha porque Deus havia escondido. Tem momentos na vida que Deus decide, pastor Gesiel, nos esconder. E quando Deus nos esconde, ninguém acha, ninguém nos encontra. Diz a Bíblia que Obadias implora para que o profeta não desse essa ordem para ir dizer a Acabe. Mas ele disse: vá, fique em paz, fica tranquilo, nada de mal vai acontecer contigo. E a Bíblia diz que esse homem, Obadias, volta, encontra com o rei e diz: ó rei, Elias está ali e ele te chama para uma conversa. Acabe foi. Quando Acabe se apresenta e encontra com o profeta, Acabe disse: és tu, perturbador de Israel? Ele disse: não, senhor, perturbador de Israel é você, a tua casa e a casa dos teus pais. E nesta ocasião, o profeta Elias disse: ó, tem mais, eu tenho um desafio para você. Subamos ao Carmelo e nós vamos clamar pelo nosso Deus. Vamos clamar pelo Deus de Israel. Se ele responder o altar com fogo, ele é Deus. E se os profetas de Baal clamar, Baal responder, Baal é Deus. Quem responder no altar com fogo é Deus. Agora, olha um detalhe interessante. Quando o profeta Elias desafia Acabe, e quando ele disse que não haveria chuva, na verdade Elias está desafiando Baal. Por quê? Baal é uma divindade que era atribuída glórias, louvores a Baal, porque era o Deus que mandava chuva e fazia o campo produzir. Era Baal que dava chuva sobre a terra e fazia o campo produzir o mantimento. Por isso o profeta diz: não haverá chuva, quero ver o que Baal vai fazer então. E diz a Bíblia que quando subiram para o Monte Carmelo, Acabe gostou da ideia e disse: vamos subir. Quando subiram, os altares de Deus já estavam destruídos. E os altares a Baal estavam já preparados. Por quê? Porque quando Acabe casa com esta mulher, Jezabel, ela vem de uma cultura pagã, ela era sacerdotisa de Baal, prestava culto a Baal.
quando ela casa com Acabe, ela traz 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá para Israel. Quando chega Israel, ela começa a ameaçar os profetas e deu ordem para destruir os altares de Deus. Quando Elias sobe no Carmelo, o altar ao Senhor estava em ruínas. O altar a Baal já estava preparado. Quando Elias disse: ora, clamem vocês pelo vosso Deus, para ver se ele responderá no altar. O texto diz que começaram os profetas de Baal a clamar, clamaram, e Baal não responde. Elias disse: clame mais alto. Quem sabe ele esteja dormindo, quem sabe ele esteja cochilando. Desperte ele com o vosso grito. Clame mais. E clamaram, e não houve resposta. Os irmãos sabem o que acontece. Elias disse: ó, chega, basta. Agora é minha vez. O altar é restaurado, é edificado. Ele prepara o altar. Ele chama o moço e diz: vá, pega o cântaro, enche-o com água e derrama sobre o altar. O moço foi, buscou água, derramou água sobre o altar e disse: volte lá de novo. O moço voltou, encheu e derramou água. Volte novamente. Por 3 vezes isto sucedeu. O altar estava encharcado de água, o rego que estava ao redor estava cheio de água, e isto, dentro de uma perspectiva lógica e da razão, impossível pegar fogo. É impossível algo encharcado com água e com água pegar fogo. Quando o altar está pronto, Elias ora ao Senhor e disse: Deus, responda, Senhor, para que todo Israel saiba que quem é Deus aqui é o Senhor. E diz o texto que foi uma oração curta, com resposta imediata. Deus respondeu com fogo. Quando o fogo desce, toma conta e consome o altar, todo o Israel, diz o texto, que se prostraram em terra e começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É a segunda vez que todo Israel se junta de forma única para dizer: só o Senhor é Deus. A primeira vez foi quando Deus abriu o Mar Vermelho. Israel passou em terra seca. E do outro lado disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E agora pela segunda vez, todo Israel clamando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer: ore no altar, porque Deus ainda responde no altar. Quem ora no altar terá resposta de Deus no altar. Deus não te deixará envergonhado nem envergonhada. A tua oração terá resposta no altar. E Deus te fará crescer para a glória do nome dEle. Depois que isto acontece, Elias ordena a morte dos profetas de Baal e morreram. Mataram todos os profetas de Baal. Eu vou correr por conta do tempo. Quando Acabe desce, ele vai à sua esposa Jezabel e disse: tudo quanto o profeta Elias realizou e tudo o que aconteceu no Carmelo.
Esta mulher ficou furiosa. E é aqui que eu queria mais da tua atenção. Ela se levantou toda furiosa e disse: me façam deuses de tantos, se amanhã a estas horas a tua vida não tiver dizimada como fez com os profetas de Baal. Diz o texto que quando o profeta Elias recebeu essa mensagem, o texto diz que ele sentiu medo. Ele teve medo. O medo tomou conta do coração e da alma. Ele se levantou, pegou o moço, foi até a cidade chamada Berseba, deixou o moço em Berseba, e o texto diz que ele vai sozinho ao deserto, caminho de um dia. Por quê? Porque ele está com medo. Quando chega no deserto, Elias encontra um pé de zimbro. Ele entra debaixo do zimbro e ele faz uma oração dizendo: Deus, basta, toma a minha alma. Olhe para mim. O profeta Elias, ele está nesta ocasião no limite de um esgotamento físico, emocional, e este esgotamento é tão agudo que leva o profeta a ter medo e dizer: eu quero morrer. Basta, ó Deus, tira a minha vida. Olhe para cá. Tiago escreve na sua epístola dizendo que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ora, ele está no monte e Deus responde com fogo. Ora, está no deserto debaixo de um zimbro e dizendo: basta, tira a minha vida. Existem momentos na vida, porque faz parte da vida. Jesus disse que no mundo teremos aflições e tribulações, mas para não desanimar, para ter ânimo, porque Ele venceu. E existem situações na vida que vai nos desgastando. É tanta pressão, é tanta prova, é tanta luta, é tanto problema que vai acumulando em nós, e nós vamos guardando, e isto nos causa mal, nos esgotam, a ponto de dizer: não quero mais. O que faz esse profeta a uma hora ter a sua fé aguçada, uma fé imbalável, imbatível, inabalável, a ponto de acreditar que Deus poderia responder o altar com fogo. Agora, o que leva este mesmo homem a descer do Carmelo e ir ao deserto e dizer: basta, ó Deus. Talvez eu esteja pregando para alguém nesta noite, que veio aqui a este lugar e disse: Deus, se tu não falar comigo, eu desisto, eu vou parar. Oh, glória! Quem sabe você está esgotado, esgotada. Talvez você não esteja aguentando mais. Passo por uma luta, mal termina, já começa outra. É uma prova atrás da outra. Isto vai desgastando. Oh, mas nesta noite, Deus tem um remédio para a tua alma, para a tua ferida, para o teu coração.
Tem momentos na vida que você já pensou em parar, mas Deus disse, não é hora, porque é tempo de crescer. Olha o que acontece. Elias, debaixo do zimbro, pedindo a morte, ele dormiu. Dormiu achando que ia morrer. Enquanto ele dorme, pastor Gesiel, Deus chama um ser angelical. Esse ser vai até Elias com 2 elementos em mãos: pão cozido e água. Nesta ocasião, Deus vai tratar o físico dele, porque ele está esgotado fisicamente. Deus vai tratar o seu físico, o seu corpo. O anjo chega debaixo do zimbro, toca em Elias, balança Elias e diz: acorda. Ele acordou, dormiu de novo e o anjo disse: acorda, coma este pão e beba da água que está nesse odre. Eu fiz uma pergunta, pastor Gesiel, eu disse: que espécie de pão cozido é esse? E esse pão estava sobre brasas. Foi cozido em brasa. Se fosse em brasa, seria pão assado. Mas acontece que esse pão é um pão cozido, e o anjo desce com pedras de brasas, aquecendo o pão. Não é que o pão foi cozido em brasa, o pão foi cozido, mas para não esfriar, ele vem em brasas, e ele toca: coma, tem pão aqui para você. Beba aqui desta água, meu filho. O profeta levantou, pegou o pão, comeu e bebeu a água e tornou a dormir. O anjo disse: acorda, porque longa é a tua caminhada. Escute aqui. Deus está dizendo entre linhas aqui para o profeta: você não vai morrer no deserto. Você não vai morrer debaixo deste zimbro, porque eu ainda tenho algo a fazer em você e através de você. Para aqueles que estão debaixo do zimbro e dizendo: Deus, basta, não vai dar mais, eu vou desistir, eu vou abandonar. Deus está dizendo: tem pão cozido nesta noite, coma, tem água fresca, beba, porque você não vai morrer no deserto. O teu ministério não vai acabar no deserto. O teu chamado não será sepultado no deserto. A tua vida, a tua história, a tua família, a tua casa não será sepultada no deserto, porque esta noite o Espírito de Deus lhe oferece pão cozido. Oh, glória! Eu preciso correr. Ele levanta e caminha 40 dias e 40 noites, com a refeição do pão e água. Aonde ele vai? O texto diz que ele vai a Horebe, o monte de Deus. E quando ele chega em Horebe, o que ele faz? Ele entra dentro de uma caverna. O físico dele já estava sarado, mas a alma ainda estava ferida. Ele se esconde numa caverna. Olha que coisa linda no texto. Diz a Bíblia que quando ele sobe para Horebe, o monte de Deus, e entra dentro de uma caverna, desta vez,
Deus não manda anjo, o próprio Deus desce. Sabe por quê, pastor Gesiel? Porque alimentar o teu corpo, o teu físico, Deus pode usar o obreiro, as crianças, as irmãs, os jovens, alguém do seu lado. Mas a alma, só Deus. E quando ele entra na caverna, Deus desce. E nesta aparição de Deus, Deus disse: Elias, o que fazes aqui? Ora, Deus é soberano, sim. Ele é eterno, sim. Ele é onisciente, sim. Sabe de todas as coisas, sim. Deus sabe a razão pelo qual o profeta está lá dentro da caverna, sim. Então por que Deus disse: o que fazes aqui? Isto aqui, irmãos, é a oportunidade que Deus dá ao profeta, chamando-o para um diálogo, porque por meio do diálogo, desta conversa do profeta com Deus, Deus tocaria a alma, e na sua alma ele seria sarado. O que fazes aqui? Deus está abrindo o leque, para que Elias pudesse colocar para fora aquilo que fez ele levantar, fugir para o deserto e dizer: basta, tome para si a minha alma. A psicologia pontua isso como algo necessário a se fazer quando alguém está no seu limite de esgotamento, precisa colocar para fora. Tem coisas na vida que nós não podemos guardar dentro de nós, porque vai nos prejudicar. Então Deus diz: põe para fora, expurga isto de você. Conte para mim. O que Deus está dizendo é: Elias, conte para mim, coloca para fora, coloca para fora, coloca para fora. Deus está dizendo para alguém por meio desta palavra: Ele vai dar o crescimento para a tua vida, para a tua casa, para a tua história. Mas primeiro Deus precisa, pastor Jairo Santana, curar o coração, uma ferida em corações de alguém, para que você possa crescer de forma saudável, porque doente não cresce, ferido não cresce, precisa ser sarado para crescer. E nós estamos em uma época em que Deus quer sarar o seu povo, a sua terra, para que a igreja possa crescer, avançar ainda mais. Coloca para fora, Deus te chama nesta noite. Põe para fora, conversa comigo, fala comigo. Eu estou aqui, aleluia. Conte para mim, e na proporção que você vai desabafando, porque dizem que o desabafo é importante, é fundamental para alguém que está numa situação como o profeta. Então Deus diz: conversa comigo, meu filho, põe para fora, porque eu quero te sarar. E aí o profeta vai dizer a Deus, ele disse: Senhor, eu tenho sido zeloso pelas tuas obras, mataram os teus profetas, só eu fiquei. O sentimento que toma o coração dele é um sentimento chamado solidão. Só eu fiquei, estou sozinho. Eu vou correr porque eu preciso terminar. Deus disse: ó, meu filho,
Tu vai ungir ainda rei. Você vai ungir Eliseu, que será o profeta que vai te suceder. E aí Deus disse para ele, ó, tem 7.000 que não se curvaram. Você não está sozinho. Deus está dizendo, você não está sozinho. Por mais que você pensa, por mais que você imagine, você não está sozinha. Você não está sozinho. Glória, tem momentos na vida que somos tomados por este sentimento, mas Deus sara o coração, as emoções e a alma de alguém, dizendo, tu não estás só. Quantas vezes você já pensou, quantas vezes você já imaginou, estou sozinho, ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém olha para mim, e esse sentimento vai invadindo, mas Deus quer sarar, para que você possa crescer, para a glória do nome de Jesus. Sabe o que é isto? Deus está dizendo, ó, você menos imagina, Deus sopra o teu nome no coração de alguém, Deus fala de você a alguém, e alguém começa a orar por você, interceder por você, alguém começa a mandar uma mensagem, a ligar para você, e dizer, você não está sozinho. Eu vou terminar aqui. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E dentro deste atributo chamada onisciência, existe um elemento chamado presciência, que é a capacidade daquele de saber e conhecer todas as coisas de antemão. Olha para cá porque aqui eu vou terminar. Deus, pastor Gesiel, conhece o fim antes do começo. Escute, Deus conhece a tua história antes mesmo dela ter começado. Deus sabe da tua vida antes mesmo de você nascer. Deus te conhece antes da tua existência. Deus sabe da tua história. E Deus diz, a tua história não vai terminar assim. Como vai terminar? Crescendo, 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 para a glória de Jesus. O amanhã para mim é uma surpresa, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que acontecerá depois de amanhã, daqui 10 dias, daqui 1 ano, eu não sei, mas o meu Deus, o teu Deus, que fala conosco nesta noite, Ele é eterno, Ele está aqui, mas Ele também está no amanhã, o amanhã pertence a Ele, e por Deus saber e conhecer o amanhã, porque Ele já está no amanhã. Eu não sei o que vai acontecer, mas o amanhã para Deus já aconteceu. Ele sabe da história, e por isso Ele diz, descanse. Oh, não vai terminar assim a tua história, porque eu tenho crescimento para a tua vida. E o crescimento vai vir a partir deste bálsamo que o Espírito de Deus derramará sobre os vossos corações e sarando as feridas para a glória de Jesus. Preciso terminar, pastor, me perdoe, passei o tempo. Quero pedir a gentileza à igreja se colocar em pé, pode, pastor? Oh, glória! Aleluia, oh glória, eu gostaria nesta oportunidade de fazer um apelo a você, oh glória, tem alguém que decide para Jesus nesta noite? Se tem alguém entre nós que não é evangélico, que ouviu esta palavra, Jesus quer salvar a tua vida, a tua alma, escreveu o teu nome no livro da vida, te dá a salvação que somente Ele pode dar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida,
E ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai senão por Ele. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Se tiver, levante a tua mão. Eu quero orar por você junto com os obreiros, com a igreja. Tem alguém entre nós? Levante a tua mão. Eu quero orar pela tua vida e Jesus vai mudar a tua história. Oh, aleluia. Tem alguém entre nós? Se tem, levante a sua mão. Oh, glória. Se não temos, que Deus o abençoe. Eu quero aqui orar e já entregar o microfone ao pastor. Eu queria pedir a você com toda a educação, se assim você puder. Talvez do teu lado você não sabe do que acontece, como está a alma, o sentimento dessa pessoa. Talvez esta pessoa seja um soldado ferido, mas que não demonstra a ferida. Nesta noite eu quero pedir a você a gentileza, se você puder, abrace essa pessoa. Ao abraçar essa pessoa, receba o abraço de Deus. Sinta Deus te abraçando e Deus dizendo: conta para mim, meu filho. Conta para mim. Oh, Espírito de Deus. Arabara candurimicaiasa. Aramurikiasa. Amantria quemente curubiquiafesse. Oh, Jesus está sarando. Deus está curando. Alguém vai testemunhar que esta noite o Espírito Santo te visitou e te sarou. Esta angústia vai embora. Esse sentimento de solidão, de abandono, cai por terra, porque nesta noite tem cura para a tua alma. E Deus está dizendo: igreja, é tempo de crescer, é tempo de crescer. Eu te saro para tu crescer, eu te curo para tu crescer, eu te restauro para tu crescer, eu curo a tua alma, eu visito a tua ferida, eu te saro para tu crescer. Vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai, 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 Arabaracaya, Uramuricassa, vai crescer para a glória de Jesus.